A chuva caía fina, mas insistente, naquele fim de tarde em São Lourenço do Vale. As nuvens se arrastavam pesadas como um luto pendurado no céu. O som da água escorrendo pelas calhas antigas da delegacia misturava-se ao zumbido baixo das lâmpadas fluorescentes que tremeluziam como se hesitassem em continuar iluminando o que viria a seguir. O delegado Mário Ribeiro, homem de meia-idade, olhos fundos e cansaço acumulado nos ombros, observava pela janela a praça vazia, coberta por folhas molhadas. Fazia mais de 20 anos que servia naquela cidade. Viu de tudo: brigas de bar, furtos bobos, traições domésticas. Mas nada o preparou para o que encontrou naquela manhã. Às 6h15, o telefone da delegacia tocou. Do outro lado, uma voz rouca, trêmula e fraca. Tem algo errado na casa da Sandra. A porta está aberta e tem sangue. Muito sangue. Eu não entrei. Só vim chamar. A ligação cortou. O homem nem se identificou. Mas quem conhecia São Lourenço sabia. Sandra Vieira era uma das pessoas mais queridas dali. Professora aposentada, viúva, mãe de 2 filhos, um deles policial, outro desaparecido há anos. Mário pegou o casaco, chamou o agente Brandão e partiram na viatura número 3. A casa de Sandra ficava na Rua dos Cedros, perto da igreja antiga. Quando chegaram, a porta da frente realmente estava entreaberta, balançando com o vento. Havia um silêncio estranho no ar. Nenhum som de rádio ligado, nenhum cão latindo, nada. Só a chuva. Entraram com cuidado. O chão da sala estava limpo, mas no corredor havia marcas, gotas escuras, de sangue seco, que levavam até o quarto dos fundos. A maçaneta do quarto estava manchada. Quando Mário empurrou a porta, sentiu o estômago se revirar. Sandra estava ali, deitada no chão, ao lado da cama, com uma expressão serena no rosto, como quem já sabia. Não havia sinal de luta, nem desespero. Apenas um bilhete, cuidadosamente dobrado, repousava sobre o peito dela. Brandão pegou com luvas, leu em voz baixa. Se alguém estiver lendo isso, é porque minha missão terminou. Eu revelei tudo o que sabia. Agora, cabe a vocês terminarem o que eu comecei. No fundo da gaveta vermelha estão as cartas, cada uma peça. Mário sentiu um arrepio percorrer a espinha. A Sandra que ele conhecia não era dada a enigmas. Era direta, firme, mas doce. Que cartas eram aquelas? E missão? Qual missão? Na gaveta indicada, uma antiga cômoda de madeira gasta, havia um envelope amarrado com fita preta. Dentro, várias cartas numeradas à mão. Carta 1, carta 2, até carta 12. Todas com caligrafia da própria Sandra. Eram endereçadas a alguém chamado E.S. Quem seria esse E.S.? Perguntou Brandão, franzindo a testa. Não faço ideia, mas vamos descobrir, respondeu Mário, já sentindo o peso da noite que se aproximava. A primeira carta era datada de 2018. Sandra escrevia como se estivesse desabafando. Carta 1. Ele ainda está vivo. Eu sei. Mãe sente. E mesmo que todos digam que meu filho Eduardo sumiu por causa das drogas ou que fugiu, eu tenho provas de que algo maior aconteceu. Eu não posso mais calar. Tenho medo. Mas a verdade precisa sair. Um policial mentiu no depoimento. E eu sei quem foi. Mário recostou-se na parede. Eduardo, o filho desaparecido. Tinha sumido há 7 anos, sem deixar vestígios. Todos deram o caso por encerrado, como mais um jovem envolvido com más companhias. Mas se Sandra tinha provas... Ele olhou para Brandão e disse com a voz firme, mas baixa: vamos tratar isso como um possível homicídio e reabrir o caso Eduardo Vieira. Mas ninguém, absolutamente ninguém,
Pode saber dessas cartas por enquanto. Enquanto os peritos chegavam para examinar o corpo, Mário recolheu os envelopes e guardou dentro do cofre da delegacia. No coração, algo lhe dizia que aquela morte não era natural. Mas ele precisava de mais. No fim daquela noite, com a cidade já mergulhada no escuro e nos pingos de chuva, Mário sentou-se sozinho em sua sala e abriu a Carta 2. Carta 2. Eu vi. Com meus próprios olhos. Era ele, de farda, saindo da casa abandonada no final da estrada da Serrinha. Uma hora depois, meu filho sumiu. Achei que era coincidência, mas não era. O nome dele está no relatório, Tenente Rodrigo M. Eu fiquei calada tempo demais. Mário sentiu o sangue gelar. O tenente Rodrigo Martins era um colega antigo, transferido há 2 anos para outra cidade, depois de algumas denúncias que não foram para frente. A dor no peito de Mário se misturava com a raiva e com a culpa de talvez ter ignorado os sinais. Talvez Sandra tivesse sido ignorada por todos. Talvez estivesse sozinha demais, investigando o próprio filho. Mas agora ela não estava mais ali. E quem matou a esperança dela, ou tirou a sua vida, talvez estivesse mais perto do que ele imaginava. Mário dormiu mal naquela noite. O corpo estava exausto, mas a mente fervia. A imagem de Sandra caída ao lado da cama, com aquela serenidade desconcertante, voltava repetidamente em sua memória como uma ferida mal fechada. Ele conhecia bem os silêncios da cidade, mas aquele era diferente. Era um silêncio que escondia segredos. Logo pela manhã, ele voltou à delegacia. Ninguém ainda sabia do conteúdo das cartas, nem mesmo o escrivão. Brandão chegou pouco depois, trazendo 2 cafés amargos demais para serem chamados de café. Mário aceitou um e acenou com a cabeça para que sentasse. — Você leu mais alguma carta? Brandão perguntou num tom baixo. — Ainda não, mas hoje vamos começar a revirar esse passado. Foram para a sala reservada dos arquivos. Mário colocou sobre a mesa as 12 cartas numeradas e começou pela terceira. A caligrafia de Sandra era firme, com pequenos tremores no final de algumas palavras, como se tivesse escrito lutando contra o próprio medo. Carta 3. O que me mantém viva é a certeza de que Eduardo tentou voltar para casa naquela noite. Ele ligou. Disseram que ele ligou do orelhão da padaria. Estava desesperado, com medo. Mas quando fui lá, o dono negou. Depois descobri que ele era parente do tenente Rodrigo. Coincidência? A padaria do Alfredo? Perguntou Brandão, surpreso. Ele ainda vive lá. Vamos conversar com ele, mas com cuidado. Se o sobrenome dele é Martins, pode ser coisa de família. Antes de sair, Mário ainda leu a carta 4, buscando mais alguma peça que os ajudasse. Carta 4, um caderno azul. Eduardo tinha um. Escrevia tudo nele, desde contas até pensamentos. Quando sumiu, o caderno também desapareceu. Um dia, meses depois, vi um garoto da vizinhança com algo parecido. Perguntei. Ele disse que o pai dele achou no lixão da Serrinha e mandou queimar junto com outras coisas velhas. Senti um buraco dentro de mim. Mas será que queimaram mesmo? Serrinha. De novo esse lugar, murmurou Mário. É a segunda vez que ela menciona essa estrada. Brandão cruzou os braços. A estrada da Serrinha sempre foi mal falada. Tem umas casas abandonadas lá, ninguém vai à noite. Até assombração dizem que tem. Mas se tem caderno, pode ter pista. Se ela acreditava nisso, eu acredito também. Saíram da delegacia em direção à padaria. O céu ainda carregava nuvens pesadas, como se a chuva estivesse apenas esperando o momento certo para voltar.
O senhor Alfredo, dono da padaria, era um homem de 70 anos, calvo, olhos claros e desconfiados. Quando viu os dois policiais entrando, limpou as mãos no avental e fingiu um sorriso. Bom dia. Em que posso ajudar? Mário foi direto. Alfredo, precisamos conversar sobre a noite do desaparecimento de Eduardo Vieira. Você estava aqui naquele dia? O velho engoliu seco, olhou para trás como se buscasse uma rota de fuga e depois respondeu. Estava sim, como sempre, mas já faz tantos anos. Difícil lembrar. A mãe dele disse que ele ligou daqui, de um orelhão perto da sua porta. Pode ser. Muitos ligavam, mas não lembro de ninguém desesperado, não. Seu tom era ensaiado demais. Brandão se aproximou um pouco, abaixando o tom de voz. Seu Alfredo, a Sandra morreu ontem. Deixou cartas, com nomes, inclusive o seu. Isso não vai sumir no tempo. É melhor o senhor cooperar. O rosto do velho empalideceu. Ele olhou de um lado para o outro e suspirou. Tá bom, tá bom. Ele ligou sim. Era o Eduardo. Chorava. Dizia que estava sendo seguido. Pediu para chamar a mãe, mas eu não consegui. Quando saí para procurar ajuda, ele já tinha ido embora. Depois disso, apareceu o Rodrigo aqui. Mandou eu esquecer o que ouvi. Mário anotou tudo com a caneta tremendo na mão. O que ele disse exatamente? Que era para eu ficar quieto, que era assunto interno. Que se eu falasse, poderia ter problema com a vigilância sanitária e com a minha neta, que fazia estágio na prefeitura na época. Era assim que o medo se espalhava, em forma de pequenas ameaças, cobrindo tudo com um verniz de rotina. Na volta à delegacia, Mário se perguntava quantas verdades foram enterradas com o silêncio forçado de pessoas como Alfredo. Pararam antes na estrada da Serrinha. A entrada era estreita, ladeada por mato alto. Havia marcas de pneus antigos no barro seco. Vamos voltar aqui à noite, com lanterna e reforço. Algo me diz que esse lugar ainda guarda as vozes do passado, disse Mário. De volta à sala, ele abriu a carta 5. Carta 5. Mário, se for você lendo isso, sei que vai entender. Você sempre foi um homem justo, ainda que cego em alguns momentos. Você confiava demais em certos colegas, mas se você estiver lendo isso, é porque finalmente está pronto para ver. O Eduardo te admirava, sabia? Ele dizia que queria ser como você, até o dia em que viu você apertando a mão de Rodrigo. A carta o golpeou como um soco no estômago. Mário fechou os olhos, tentando lembrar daquele aperto de mão. Lembrava-se de ter cumprimentado Rodrigo depois de uma apreensão grande, uma cena comum. Mas para alguém como Eduardo, que talvez já soubesse de algo, poderia parecer uma traição. Era mais do que um caso antigo agora. Era pessoal. E ele jurou, em silêncio, diante da carta aberta, que não deixaria esse mistério terminar como mais um número em um arquivo empoeirado. A noite caiu pesada sobre São Lourenço do Vale. O vento assobiava por entre as árvores da estrada da Serrinha, como se a própria mata soubesse que algo se escondia ali. Mário dirigia devagar, atento à escuridão que engolia os faróis. Ao lado dele, Brandão segurava firme uma lanterna e uma arma curta. No banco de trás, o perito Rodrigo Vaz revisava as fotos do terreno, tiradas pelo drone da tarde anterior. Haviam identificado 3 estruturas abandonadas, cobertas pelo mato alto e parcialmente destruídas. A terceira casa parece ter sido usada recentemente, disse Rodrigo, sem tirar os olhos da tela. Pegadas, sinais de entrada recente. E uma fogueira apagada. Mário parou o carro próximo à entrada de terra. O portão de arame farpado estava torto, pendurado em apenas uma das estacas.
Eles desceram em silêncio, os pés afundando no barro úmido. A lanterna iluminava o caminho de forma hesitante, revelando pequenos detalhes. Uma lata enferrujada, uma boneca quebrada, um pedaço de fita adesiva ainda grudado numa árvore. A casa de madeira, a terceira na trilha, parecia mais um sussurro de construção do que um abrigo. Tinha o telhado caído de um lado, janelas sem vidro e paredes rachadas, mas algo nela fazia o coração de Mário apertar. "Entramos?" perguntou Brandão com a arma erguida. Empurrou a porta com o ombro e o rangido fez os pelos da nuca arrepiarem. O ar ali dentro era denso, como se respirassem segredos antigos. Vasculharam cômodo por cômodo até chegarem a um porão semioculto sob uma tábua solta. "Aqui", disse Rodrigo, já com o detector de metais em mãos. "Tem algo." Foram removendo as tábuas com cuidado até encontrarem uma pequena caixa metálica, enferrujada, mas trancada com um cadeado simples. Dentro, envolto em plástico, estava o que restava de um caderno azul, queimado nas bordas, com várias páginas enegrecidas, mas legível em algumas partes. As mãos de Mário tremiam ao abrir a capa. Lá dentro, nomes, frases curtas, mapas desenhados com linhas tortas. Em uma das páginas, uma anotação. "Se algo acontecer comigo, foi o Rodrigo. Ele ameaçou minha mãe. Disse que se eu abrisse a boca sobre o depósito, ela ia sofrer. Estou com medo. Vou fugir." Ele sabia. O Eduardo sabia demais, murmurou Mário. E Sandra tentou avisar. Ela estava certa esse tempo todo. Na mesma noite, já na delegacia, Mário leu as cartas 6, 7 e 8 de uma vez. Era como se precisasse sentir a dor toda de uma vez, como quem arranca um curativo para que a ferida, enfim, sangre. Carta 6. Eu procurei o Rodrigo, sozinha. Enfrentei o medo. Ele negou tudo, claro. Disse que meu filho era um delinquente, que desapareceu porque devia a gente perigosa. Mas os olhos dele... Os olhos diziam outra coisa. Ele sabia. Ele escondia. E quando me despedi, ele disse: "Esqueça isso, Sandra. Ou vai sobrar para a senhora também." Carta 7. Eu procurei o delegado anterior, o senhor Luiz. Entreguei parte das informações. Dias depois, ele foi transferido repentinamente. Nunca mais falou comigo. Disse que era melhor não se envolver. Eu entendi. Mas continuei. Mesmo sozinha, porque Eduardo merecia justiça. Carta 8. Meu maior medo é morrer antes que a verdade apareça. Por isso escrevo tudo, para que ninguém diga que eu não avisei, para que meu silêncio não seja mais cúmplice, porque no fundo a cidade inteira sabe, mas ninguém fala. Todos se calam com medo da retaliação. E às vezes penso, será que o Rodrigo agiu sozinho? Mário levantou-se da mesa com o rosto pálido. Precisava de ar. Saiu para a calçada da delegacia e respirou fundo. A cidade dormia, indiferente ao que se desenterrava no escuro. Mas ele não conseguiria mais dormir tranquilo, não enquanto tudo aquilo não viesse à tona. Brandão se aproximou, com o caderno embrulhado num saco de evidências. "E agora, chefe? Agora a gente vai até onde der. Vamos atrás do Rodrigo. Quero o endereço novo dele, telefone, tudo. E quero sigilo. Só eu, você e Rodrigo Vaz sabem disso por enquanto. Se mais alguém ficar sabendo, pode acabar como Sandra." Na manhã seguinte, descobriram que Rodrigo Martins estava morando numa cidade vizinha, Nova Mirada, trabalhando como consultor de segurança privada. Um cargo estranho para quem saiu da corporação sem grandes explicações. Mário decidiu não avisá-lo. Iria até ele de surpresa, mas antes abriu a carta 9. Carta 9. Às vezes eu sonho com Eduardo.
Ele está magro, mas sorri. Diz que me perdoa, que entende porque não consegui protegê-lo. Acordo chorando, não pela dor da perda, mas pela angústia da dúvida. Não saber o que fizeram com ele me corrói mais do que a própria ausência. Eu também quero saber, Sandra. E agora você vai saber, sussurrou Mário, guardando a carta no bolso do casaco. Prepararam a viagem para Nova Mirada em silêncio. No carro, Mário olhava pela janela sem ver as paisagens passando. Na mente, flashes da Sandra sentada na praça da igreja, nos dias de domingo, lendo em silêncio, com o olhar distante. Agora ele entendia. Ela estava estudando as próprias dores, transformando-as em provas. Chegaram à rua indicada pelo sistema interno da polícia, um condomínio simples, cercado por câmeras e um segurança na portaria. Mário mostrou a identidade e pediu que avisassem o Sr. Rodrigo Martins que a polícia queria conversar. Nada de prisão ainda. Apenas conversa. Mas o porteiro hesitou. Ele não está mais aqui. Mudou há 2 semanas. Deixou um número novo, mas pediu para não ser incomodado. Mário anotou o número, mas algo parecia errado. Era como se Rodrigo soubesse que o passado estava voltando para cobrá-lo. Na mesma noite, ligaram para o número. Chamou 5 vezes antes de cair na caixa postal. Mário deixou um recado. Rodrigo, aqui é o delegado Mário Ribeiro. Preciso falar com você. É sobre Sandra Vieira e sobre Eduardo. Acho que você já sabe por quê. Desligou. Sabia que tinha dado o primeiro passo perigoso, mas também sabia que não havia mais volta. Na manhã seguinte, o celular de Mário tocou às 7h02. Era um número privado. Ele atendeu com a voz rouca de quem dormiu pouco. Delegado Mário? Disse uma voz abafada, masculina. Sim, quem fala? Rodrigo. Rodrigo Martins. Ouvi seu recado. O que você quer? Mário levantou-se da cadeira num pulo, fazendo o café da manhã derramar sobre a mesa. Quero respostas sobre Eduardo Vieira, sobre o que aconteceu na estrada da Serrinha, sobre por que Sandra morreu dias depois de escrever 12 cartas que falam o seu nome. Silêncio. Eu não matei ninguém, delegado. Nunca encostei um dedo naquele menino. Mas tem coisa aí que não é minha para contar. Então me diga de quem é. Agora. Ou você vai me obrigar a fazer isso da pior forma possível. Você não entende. Tem nomes aí que, se você mexer, não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu saí da polícia porque sabia demais e quis continuar vivo. Só isso. Mário apertou o celular contra o ouvido. Rodrigo. Você sabia que Sandra estava tentando proteger o filho dela e você ameaçou uma senhora. Você encobriu crimes. Você virou as costas para a justiça. Rodrigo suspirou. E então, finalmente, cedeu. Eu posso contar tudo, mas não por telefone. Encontre-me amanhã, às 21h, no antigo posto de gasolina, na rodovia 181. Traga só você. Se vier mais alguém, eu desapareço. A ligação caiu. Naquela noite, Mário ficou até tarde relendo as cartas. Cada linha parecia mais viva agora, mais urgente. Abriu a carta 10, que ele ainda não havia lido. Carta 10. Não sei se vou conseguir terminar todas. Às vezes, sinto que estou sendo vigiada. Tem um carro cinza que passa na porta de casa toda semana, sempre com os vidros fechados. Fico com medo até de sair para comprar pão. Eu já escrevi uma carta para cada dia da minha dor, e ainda faltam tantas. Na delegacia, Brandão entrou em sua sala e se sentou sem pedir. Você não vai sozinho nesse encontro, né? Preciso ir. Se eu não for, ele foge. E nunca mais vamos ter essa chance. Rodrigo está com medo. E homens com medo falam verdades. Brandão coçou a nuca inconformado. Pelo menos leva uma escuta.
Estarei em ponto próximo com rádio. Se der errado, entro. Pela primeira vez desde o início daquele caso, sentiu que estavam perto. As peças começavam a se encaixar, mas o risco crescia na mesma proporção. Na noite marcada, o antigo posto da rodovia 181 era apenas uma carcaça suja de concreto e ferrugem. As bombas de gasolina tinham sido arrancadas, o letreiro pendia por um fio e o vento assobiava por entre as rachaduras da parede. Mário chegou 10 minutos antes. Parou a viatura a uns 20 metros de distância e esperou. Às 21h01, um carro preto encostou devagar. Rodrigo Martins desceu. Estava mais magro, cabelos grisalhos, mas os olhos ainda carregavam a altivez de quem já mandou muito. Veio mesmo, disse ele, acendendo um cigarro. Corajoso. Fale, antes que seja tarde. Rodrigo deu uma tragada longa e soltou a fumaça olhando para o céu. Eduardo descobriu um esquema de desvio de armas dentro da corporação. Nada grandioso, mas o suficiente para irritar gente perigosa. Ele era só um garoto, mas era esperto demais. Fotografou, anotou, tinha provas. Me procurou achando que eu era confiável. Eu devia ter protegido ele, mas eu me calei. Mário engoliu a raiva. Onde ele está? Eu não sei, juro por Deus. Depois da última vez que nos vimos, ele sumiu. Me disseram que ele foi levado para resolverem. E você sabe o que isso quer dizer. Mário se aproximou com passos lentos. Quem mandou? Rodrigo hesitou, olhou em volta e sussurrou. Coronel Ernesto, o alto comando sabia? Alguns ainda estão ativos. Por isso eu sumi. Você testemunharia? Não, eu tenho filha, tenho neta. Não vou morrer por isso. Sandra morreu. Rodrigo ficou em silêncio. Depois jogou o cigarro no chão e pisou. Eu sinto, juro. Mas o que você vai fazer agora não é justiça, é suicídio. E sem dizer mais nada, entrou no carro e sumiu na escuridão. Na delegacia, Mário passou a noite acordado. Releu a carta 11. Carta 11. Mário, se chegou até aqui, talvez ainda tenha uma chance. Há um vídeo. Eduardo o guardou num pendrive, escondido no altar da capela abandonada. Disse que era a última prova. Nunca fui lá. Tive medo. Mas agora não tenho mais tempo. Talvez você tenha. Na manhã seguinte, foram até a capela, um prédio ruído pelo tempo, na periferia da cidade. Reviraram o altar de pedra, removeram uma laje solta e, entre teias de aranha e pó, encontraram uma pequena caixa metálica. Dentro dela, um pendrive vermelho. De volta à delegacia, conectaram o dispositivo ao computador isolado da sala de perícia. O vídeo começou com a imagem tremida de Eduardo, falando baixo. Se você está vendo isso, é porque eu desapareci. Aqui estão os arquivos, os nomes, os áudios. Não deixem minha mãe morrer sem saber a verdade. Por favor, façam isso por ela e por todos que foram silenciados. Seguiram-se fotos, documentos escaneados, gravações de áudios de rádio da polícia, listas com codinomes, datas e destinos de cargas. Era tudo real. Brandão olhou para Mário com os olhos marejados. Temos tudo. E agora? Mário fechou a tampa do notebook, respirou fundo e respondeu. Agora, a cidade vai ouvir a verdade que ela tentou calar por tanto tempo. E enquanto o sol nascia do lado de fora, pela primeira vez em anos, Mário sentia que talvez, só talvez, ainda houvesse justiça possível. Era estranho como o amanhecer parecia diferente naquela manhã. O céu, ainda pálido, abria espaço para o sol com certa relutância. Como se a cidade soubesse que o dia traria verdades que estavam enterradas havia anos. Mário acordou antes do alarme. Não conseguia mais dormir.
O rosto de Sandra o visitava nos sonhos, não como naquela noite trágica, mas como professora, sorrindo com um livro na mão, cercada de crianças, como se dissesse: vai, agora é com você. Às 8h em ponto, Mário reuniu Brandão e Rodrigo Vaz na sala de reuniões. Sobre a mesa estavam os 12 envelopes de Sandra, o caderno azul de Eduardo, o pendrive e um relatório impresso com todas as evidências. Eles sabiam que aquilo poderia custar suas carreiras, talvez até suas vidas, mas já era tarde demais para voltar atrás. Vamos apresentar tudo ao promotor regional, disse Mário, firme. Mas não antes de gravar isso. Montaram uma câmera no tripé e Mário sentou-se diante dela, com os olhos fixos no visor. Meu nome é Mário Ribeiro. Sou delegado de polícia em São Lourenço do Vale há 23 anos. E hoje deixo de ser só um servidor público. Hoje falo como homem, pai e cidadão. Estou prestes a denunciar uma rede de corrupção policial e militar que por quase uma década operou sob o silêncio de uma cidade inteira. Essa denúncia é baseada em provas concretas, testemunhos e nas cartas de uma mulher que não desistiu de buscar justiça pelo próprio filho. Fez uma pausa. Respirou. O nome dela era Sandra Vieira. Após a gravação, fizeram 3 cópias do vídeo e dos documentos. Uma ficou na delegacia, outra foi enviada ao Ministério Público por meio seguro, e a terceira, por decisão de Mário, foi entregue à imprensa. Ao meio-dia, a cidade já fervia. A notícia explodiu nos portais locais. Delegado denuncia rede de corrupção e encobrimento em desaparecimento de jovem. Nomes começaram a circular. Dossiês foram abertos. A Corregedoria Estadual entrou em ação e o caso, enfim, ganhou o que merecia: atenção nacional. Mário foi chamado para depor e a reabertura oficial do caso de Eduardo Vieira foi anunciada em uma coletiva transmitida ao vivo. Mas nem tudo veio com glória. Ainda naquela semana, Mário foi afastado do cargo por exposição indevida de material sigiloso. Tentaram desacreditar sua conduta, desmoralizá-lo. Houve ameaças, seu carro foi riscado. Brandão teve a casa vigiada. Rodrigo Vaz recebeu mensagens anônimas dizendo para ficar fora. Mas ninguém recuou. 3 semanas depois, um corpo foi encontrado na estrada da Serrinha. Estava enterrado em uma cova rasa, com roupas parcialmente preservadas. Próximo ao corpo estava um chaveiro com as iniciais EV. O exame de DNA confirmou o que todos temiam, mas no fundo já sabiam. Era Eduardo Vieira. Mário recebeu a notícia com um silêncio pesado. Não chorou. Só caminhou até a igreja onde Sandra costumava sentar aos domingos e ficou ali, na última fileira, sozinho, apenas ouvindo o eco do tempo. Na mesma noite, leu a última carta, a carta 12. Carta 12. Se você chegou até aqui é porque foi corajoso, e eu te agradeço, do fundo da minha alma. Meu filho era bom, ele tinha defeitos, mas tinha luz. E alguém apagou essa luz por medo, por poder, por covardia. Eu tentei fazer tudo sozinha, mas não consegui. Agora, se você souber a verdade, por favor, conte. Não para mim, mas para ele, para o Eduardo. Porque todo filho merece ser lembrado por quem realmente foi. E toda mãe merece descansar em paz, sabendo que seu grito não foi em vão. Mário fechou os olhos, apertando a carta contra o peito. Seu grito ecoou, Sandra. Você não foi esquecida. 1 ano se passou. Rodrigo Martins desapareceu. Alguns dizem que fugiu do país. Outros que foi silenciado. Nenhuma prova oficial apareceu. Mas, naquele tempo, 4 oficiais foram presos. 2 políticos renunciaram. A Corregedoria iniciou auditorias internas. E o nome de Eduardo Vieira foi incluído em um memorial
erguido na praça da cidade como símbolo de resistência e memória. A estátua, singela, mostrava um jovem de caderno na mão, olhando para o horizonte. Ao lado, uma placa. Em nome de todos os que gritaram na escuridão e nunca foram ouvidos, que nunca mais o silêncio seja cúmplice. Mário deixou a polícia. Abriu uma pequena livraria no centro onde recebia jovens para rodas de conversa sobre justiça e verdade. Brandão permaneceu na corporação, subindo para uma posição de confiança. E Rodrigo Vaz seguiu carreira como perito em causas de crimes arquivados, agora com reconhecimento público. Certa tarde, Mário recebeu uma jovem na livraria. Tímida, de olhar curioso. "O senhor é o delegado da história da Sandra?" Ela perguntou segurando um livro com as cartas impressas que haviam sido publicadas meses antes. "Fui. Agora só sou o Mário, dono desse monte de papel." Ela sorriu. "Minha avó conhecia a Sandra. Disse que ela era a mulher mais corajosa que conheceu. Obrigada por não deixar a história dela morrer." Mário olhou para o retrato de Sandra que havia pendurado na parede do fundo. Ela sorria, com os cabelos soltos e os olhos firmes. A história dela vive em cada pessoa que hoje tem coragem de falar. E enquanto organizava os livros, sentiu pela primeira vez em muito tempo que havia feito o certo, que mesmo nas sombras a verdade ainda podia florescer. Inscreva-se no canal